Um outro indicador importante é o custo de mercadoria vendida, ou seja, quando a gente trabalha o custo de mercadoria vendida, você precisa entender as margens, né? Os produtos com maior esforço de produção e que têm também menos margem são os produtos que tiram muita rentabilidade no processo de produção dentro da indústria de panificação. Então, nós analisamos os grupos de produtos, as margens de contribuição, esse quadro reflete os principais indicadores, a média, e com isso a gente percebe que na panificação com venda direta ao consumidor, de cada R$100 vendidos de produto de fabricação própria, o gasto com matéria-prima precisa ser até 30% desse valor. E os números mostraram que isso é possível, desde que você tenha uma composição de margem adequada. E aí, dentro desse contexto, quando a gente analisa os custos do produto, o custo direto, que é a matéria-prima, ele é mais baixo do que o valor da mão de obra empregada no processo de produção, menor do que os custos indiretos. E isso a gente precisa estar trabalhando dentro da realidade para garantir a competitividade da empresa, né? E aí analisar o custo de mercadoria vendida, que é um indicador que apresenta os principais problemas operacionais, quando a empresa tem um índice de sobra muito elevado e sobra de produto, você precisa trabalhar com até 4% do valor da venda em termos de sobra. Quando você mede isso utilizando o custo do produto vezes o faturamento de produção própria, e você pode chegar a 10% quando você analisa preço de venda nos produtos que sobraram em relação ao faturamento total. Então, dentro dessa estrutura, o custo de mercadoria vendida é um dos pontos principais para conseguir alcançar a rentabilidade. Então, dentro desse contexto, a produtividade no total de colaboradores, ou seja, se eu tiver 10 colaboradores, 100 mil de vendas. Se eu tiver 10 pessoas na produção, 180 mil de vendas só de produção própria. Então, uma padaria com 30 funcionários, que teria 300 mil aproximadamente de faturamento mês, ela vai ter 12 pessoas na produção e vai faturar aí perto de R$200 mil de produto de fabricação própria por mês, se ela estiver sendo bem administrada. E dentro desse contexto, o ser bem administrada, existe a gestão de alguns processos, a aplicação de algumas ferramentas. Uma delas é o que chamamos de inteligência no planejamento do calendário da produção, ou seja, eu preciso definir. E aí, dentro desse contexto, todos os produtos que a venda média diária é inferior a 2 quilos, eu preciso trabalhar melhor a gestão desses produtos. Então, quando eu tenho uma venda diária muito baixa, e se eu tiver ainda sobra elevada desses produtos, eu preciso repensar a frequência que eu vou fabricar esses produtos, qual que é a tecnologia que eu vou estar trabalhando com esses produtos, eu vou utilizar o contexto, por exemplo, o congelamento, porque se eu vendo 2 quilos por dia de um produto, se eu fabricar ele uma vez por semana, fabricar 14 quilos e assar 2 quilos por dia, eu vou reduzir o meu custo de produção. Se eu parar 2, 3 horas por dia com um profissional para fabricar 2 quilos, o tempo envolvido desse profissional é mais caro do que o valor que ele está produzindo. Então, dentro desse contexto, como nós temos um número muito grande de produtos com uma venda média muito baixa, precisa se organizar o processo de produção. E aí vem as chamadas tecnologias, como a tecnologia do frio, como a organização no processo de produção, o controle em relação a esse processo de fabricação, treinamento da equipe. Então, são princípios básicos de gerenciamento da produção dentro da indústria de panificação, que traz bons resultados para garantir a competitividade da empresa e que, durante a pandemia, as empresas mais estruturadas tiveram uma capacidade de resposta muito melhor do que aquelas empresas que não têm uma boa gestão no seu processo, que aí não conseguiram ajustar a operação. E aí sentiram mais o impacto da perda de 10%, 15%, 20% do faturamento e não conseguiram se ajustar. Um outro ponto importante é o controle das perdas, né, das sobras, que no caso da panificação você tem a venda direta ao consumidor, não é uma venda sob contrato, então você não produz um produto já sabendo que ele está vendido, você vai produzir, colocar na área de venda e não tem uma resposta muito clara de qual é o volume, então precisa-se ter um histórico de venda, normalmente se acompanha
cada dia da semana, qual é o histórico de venda daquele dia da semana, qual é a frequência de fabricação do produto. E isso são ferramentas para melhorar a gestão da produção. Um outro ponto que nós temos defendido muito é a diminuição da ruptura. E a análise da ruptura, como é que é feita? Né? A gente analisa os 80% de venda de fabricação própria, que representa aí em torno de 20% a 25% dos itens que são produzidos. Esses produtos da chamada curva A, que é a curva ABC de venda, você analisa os produtos de maior volume e os chamados produtos estratégicos, produtos que o cliente não abre mão de encontrar, e mesmo que esses produtos não sejam produtos com uma alta performance de faturamento. Então, essa lista de verificação, ela é realizada 3 vezes durante o dia no ponto de venda, pela manhã, às 8 horas, às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite. E o objetivo é ter um índice de ruptura inferior a 5%. Quando você consegue ter essa boa gestão de abastecimento, você garante mais de 90% do faturamento de produtos de fabricação própria, e aí você tem mais margem de contribuição, e com isso você garante melhor a performance de resultado da empresa. Dentro desse contexto, né, a agilidade no processo de fabricação, a padronização dos processos, uma das questões importantes é a definição dos procedimentos operacionais. E aí você tem a receita, o receituário do produto. Com esse receituário, você define uma estrutura que vai liberar os ingredientes para a área de produção de forma organizada, que é o que chamamos de pré-pesagem dos ingredientes. Essa pré-pesagem garante padronização, redução de desperdício de matéria-prima, garantia de padrão de qualidade. E aí, dentro desse contexto, quando você utiliza essa ferramenta, você garante que o que está previsto no custo do produto vai acontecer na prática, que o orçamento de gasto do produto vai ser respeitado. E com isso também você garante o padrão de qualidade do produto final. Dentro desse propósito, ainda falando de gestão de produção, nós temos o planejamento e controle da produção, os processos melhor administrados, quando eles estão sendo padronizados, e o que eu estou chamando de otimização do mix, que é esses produtos que vendem menos de 2 quilos por dia, você verificar se não vale a pena embalar esse produto, se não vale a pena congelar esse produto, ou você pode chegar à conclusão que esse produto é importante, mas que não tem condição de ter ele na área de venda todos os dias. E aí você vai ter dias específicos para ter esse produto. Com isso você vai reduzir as perdas e ganhar em produtividade, ganhar em eficiência na operação. Falando um pouco de gestão de produção, eu também evoluí e falar um pouco de gestão de pessoas, né? Ou seja, o grande desafio, o setor de panificação é uma média de 12 pessoas por ponto de venda que trabalham, né? Ou seja, é um número significativo. Quando a gente fala a nível nacional, são mais de 800 mil pessoas que trabalham diretamente no setor de panificação. E aí, dentro desse contexto, trabalhar a parte de gestão de pessoas é um grande desafio. E aí a rotatividade, a entrada e saída de pessoas dentro do setor de panificação é algo que nos preocupa e é um grande desafio. Dentro desse contexto, de cada 10 funcionários, em média, 4 são substituídos durante o ano. O número ideal seria trazer essa rotatividade para abaixo de 20%, ou seja, de cada 10 colaboradores, substituir 2. E aí, dentro desse contexto, as empresas que estão com problema na área de gestão de pessoas, elas acabam substituindo aí mais de 60%, 70% da equipe num ano de trabalho. E isso leva a um processo onde as pessoas conhecem pouco a operação, têm baixa produtividade e muito conhecimento se perde, e com isso não há continuidade, muitas vezes, do trabalho que é realizado ali dentro daquela empresa. Então, dentro de gestão de pessoas, um dos desafios não acredito que a gente consiga zerar a rotatividade, mas também a gente precisa ter níveis que não interfiram tanto na qualidade dos produtos, na qualidade do serviço, qualidade do atendimento dentro das empresas.
Nós tivemos aí na pandemia uma questão muito forte com o absenteísmo, a falta ao trabalho, né, algumas justificadas em relação a atestados, mas muitas também em relação de baixo nível de comprometimento das pessoas na operação, reflete muito o estilo de liderança que é trabalhado naquela empresa, né, o baixo nível de envolvimento das pessoas na operação. Avaliamos também os custos indiretos, né, o custo fixo, dentro da estrutura de resultado de uma empresa, de cada 100 mil de faturamento, você descontando o custo de mercadoria vendida, que é o CMV, você tem o lucro bruto, em média 75% do lucro bruto são os custos indiretos, né, folha de pagamento, aluguel, os impostos e toda essa estrutura. E isso gira em torno aí, quando a gente vai analisar por funcionário, em torno de 4.500 por pessoa envolvida na operação. Algumas empresas chegam a 3.800, algumas empresas chegam a 6.000, dentro dessa estrutura de custo, e isso reflete a operação e o nível de custo indireto que a operação tem para funcionar. E falando de gestão de pessoas, as melhores práticas, as empresas mais eficientes, nós analisamos quais são os modelos melhor aplicados, né? E dentro desse contexto, nós temos uma parte conceitual, que é a gestão estratégica de pessoas. Você tem um modelo mais instrumental, que é um modelo hard, onde a estratégia é definida pela cúpula, a função da gestão de pessoas é mais adaptativa, o RH cria suporte para a estratégia, as unidades de negócios são controladas, supervisionadas, os conflitos são evitados. E você tem um modelo humanista, onde o nível gerencial e técnico são mais parceiros, onde as políticas são mais sofisticadas, divergências e conflitos são estimulados e a negociação em busca de consenso. Olhando assim rapidamente, muitas vezes a gente se identifica mais com um ou com o outro. Dentro dessa realidade, na gestão de pessoas, no segmento de planificação, o que aprendemos que a gestão ela é contingencial, ou seja, depende da situação, depende do processo, e aí aqueles processos que precisam ser mais, que são repetitivos, precisam de um gerenciamento mais próximo, o modelo de gestão hard funciona bem. Já os processos onde você precisa dar espaço para as pessoas, para descobrir o caminho, para utilizar a criatividade, eu gosto de dizer que, em alguns casos, você diz qual é o objetivo e a pessoa acha o caminho para chegar no objetivo. Em algumas situações, você vai dizer como vai executar a tarefa e tem que dizer passo a passo como executar essa tarefa e ainda fazer a supervisão se a tarefa está sendo realizada de forma adequada. Então, isso é contingencial, depende um pouco da realidade, de qual é o processo, os dois trabalham, né? E aí nós temos o que é importante para ter uma boa gestão de pessoas, para diminuir a rotatividade, criar uma equipe mais engajada, mais envolvida na operação, que busca mais a entrega de resultado. Né, nós temos algumas ferramentas, ou seja, como é que eu vou atrair boas pessoas para trabalhar comigo? Muitas vezes, igual um panificador me disse, que ele sentia que estava fazendo a seleção às avessas, ou seja, as pessoas boas ele mandava embora, e as pessoas ruins ele ficava com elas. Né? Então, muitas vezes, você monta uma estrutura na empresa que atrai pouco as pessoas mais envolvidas e os melhores talentos. Então, nós precisamos melhorar a estrutura para trazer pessoas mais preparadas para trabalhar e que queiram construir uma carreira, vamos dizer assim. Né? E aí, dentro desse contexto, aplicar as pessoas, que significa definir a função, definir o cargo, definir o papel, as responsabilidades, isso é importante. Dentro desse contexto, desenvolver as pessoas, que é treinar as pessoas, qualificar as pessoas, né? Hoje, nós temos aqui no Senai, nós temos aqui uma série de ferramentas, temos a escola, nós temos uma série de cursos, uma série de questões que são importantes para o desenvolvimento das pessoas, e aí, muitas vezes, a própria direção da empresa não tem a clareza do quanto que isso vai melhorar a empresa como um todo. Então, desenvolver as pessoas, né, treinar e qualificar para que a gente consiga ter uma equipe melhor. Eu percebi em algumas empresas que eu tenho acompanhado de perto, que com a pandemia,
Eu vi empresas que estavam com 50 colaboradores antes da pandemia, tiveram que reduzir para 30. Nesse processo de redução, houve a priorização das pessoas mais qualificadas, mais envolvidas, e com a volta do faturamento, eles voltaram para 40, com um faturamento maior do que tinha quando tinha 50. E aí percebe-se claramente que um time mais qualificado, mais envolvido, entrega mais resultado, e a gente percebeu isso em várias empresas pela prática que estava sendo adotada. Dentro desse contexto, a recompensa, o reconhecimento, a avaliação de performance, a remuneração dentro do padrão de mercado são pontos importantes para manter as pessoas e aí gerenciar essas pessoas. Então, ter uma boa gestão da equipe, precisa de se utilizar algumas ferramentas e alguns princípios para conseguir ter bons resultados em relação à gestão de pessoas. E aí vamos falar um pouco sobre atendimento ao cliente, Quanto que atendimento ao cliente é importante, o setor de panificação trabalha numa relação muito próxima com o consumidor, e quando a gente fala de atendimento, eu percebo que muitas vezes a gente associa atendimento muito à questão da abordagem, da simpatia, do tratamento. Mas o atender bem o cliente, você precisa entregar um produto. Se o cliente pede um café no ponto de venda, numa padaria, se o café vem frio, se ele pede o sanduíche, demora muito tempo, e quando vem não está nada adequado, e muitas vezes tem uma foto e o sanduíche não tem nada a ver com o que foi apresentado na foto, a qualidade das tarefas, dos processos, da entrega, isso reclama muito. Eu estava numa padaria uma vez, e o dono me relatando que na área de café dele, que tem lugar para cerca de 80 pessoas sentar, ele tinha muita reclamação de atendimento, e depois de vários treinamentos, e não diminuía a reclamação de atendimento, ele foi ficar na área de venda, e resolveu ir até a cozinha, e tinha lá uns 30 pedidos da loja na cozinha sendo preparado. Ele perguntou ao funcionário como é que ele fazia para poder organizar a sequência. O funcionário relatou para ele que escolhia os produtos mais fáceis de serem feitos e deixava os mais difíceis para depois. E 90% da reclamação que ele tinha de atendimento era a demora na entrega do que foi pedido. Então, o problema da qualidade do atendimento não era se a loja estava limpa, não era se o atendente foi gentil, não era a abordagem, era o processo. E aí, dentro dessa questão do processo, quando você fala, eu vou melhorar o atendimento, eu preciso trabalhar a parte comportamental, trabalhar os processos da operação, tem que ser eficiente, eu preciso entregar para o cliente qualidade do produto. E eu preciso ter uma equipe que conheça o produto. É importante que o cliente, que o funcionário conheça o produto. Nós temos um número muito grande de produtos dentro das empresas de panificação e as pessoas não são preparadas para estar abordando. Eu estava numa padaria uma vez, chegou uma senhora que devia estar fazendo caminhada, ela olhou para um pão australiano e perguntou para a funcionária, esse pão australiano é integral? A funcionária pensou, respondeu, olha, ele é um pão escuro, deve ser integral. Então, quando a gente percebe essa resposta, que a pessoa não sabe a diferença, ou seja, um pão australiano com cacau, com açúcar mascavo, com tudo, de integral não tem nada, e aí só porque o pão estava escuro, ela estava falando que o pão era integral. Então, conhecer o produto, saber qual que é a diferença, como que o cliente vai perceber a diferença entre um pão doce simples e um brioche. A formulação, o ingrediente, o que caracteriza aquele produto, qual que é a diferença entre uma baguete francesa e um pão francês. Eu me lembro que a gente, na nossa padaria, em Belo Horizonte, nós fizemos durante uns 6 meses um treinamento no Senai, e o nosso padeiro aprendeu a fazer pães com fermentação natural, uma linha de pães fantástica, só que a gente esqueceu de treinar a equipe de atendimento e falar das diferenças desse produto em relação aos produtos que a gente fabricava antes. E aí, um momento que eu estava na área de venda, um senhor chegou e perguntou para a funcionária de atendimento, por que essa baguete francesa é mais cara que o pãozinho francês? O que ela tem de diferente? E aí a menina deu a resposta que veio na cabeça dela, Ela virou e disse, olha, eu não sei, e tem uma coisa, a casca dessa baguete francesa é dura, machuca a boca da gente, é difícil para poder comer, eu não sei qual que é a diferença, ou seja,
Se você não explica de forma adequada para a equipe como apresentar o produto, as pessoas vão colocar seus hábitos pessoais. E aí a pessoa pode explicar que um vinhozinho doce é mais saboroso. Aí se você falar isso para um sommelier, né, quando ele vai falar lá das diferenças da uva, dos tipos de vinho, mas a pessoa está falando do gosto pessoal. Então, muitas vezes, o produto que vendemos no ponto de venda, o perfil do cliente, não são necessariamente o perfil do nosso funcionário do atendimento. E aí os hábitos de consumo são diferentes, os hábitos de consumir, de comprar. E aí, em função disso, as pessoas precisam ser apresentadas para os produtos, precisam ser qualificadas, precisam ser treinadas, senão a gente não consegue ter um bom atendimento. Quer dizer, atendimento não é só comportamental. E aí, dentro desse contexto, você tem a organização das atividades, das tarefas, né? Nós temos aí as tarefas de atendimento, você tem que definir a chamada planta baixa do ponto de venda, identificar as tarefas, os setores, para organizar essas rotinas, né? Nós temos alguns exemplos interessantes, esse que está no slide, que é um cartão de tarefa, ou seja, o funcionário chega de manhã ou no início do turno de trabalho, ele recebe um cartão já com a descrição de todas as tarefas que ele tem que fazer e algumas tarefas com horários específicos, porque se ele estiver no horário de grande fluxo de cliente, jogando água no balcão na área de venda, ele vai gerar um estresse para o cliente que não deve ser realizado. Então, algumas informações. Né, a maioria dos colaboradores, dos funcionários de padaria, é o primeiro emprego. E aí tem algumas questões que não há uma clareza de objetividade, então você precisa organizar a operação, definir os setores, definir as tarefas, definir quem vai fazer essas tarefas, algumas tarefas são mais críticas, as tarefas que precisam de treinamento, precisa de orientação, precisa criar um procedimento em relação a essas tarefas. Isso tudo vai permitir a criação do que chamamos de anjo da guarda, ou seja, são as pessoas que vão supervisionar a execução das tarefas, não são gerentes, treinar as pessoas na execução dessas tarefas. E aí esses treinadores é que vão dar estrutura para a qualidade do serviço. Então quem ensina a fatiar frios na loja é quem sabe utilizar a máquina de fatiar, não é o gerente. Quem ensina a operar o caixa é quem sabe trabalhar no caixa, não necessariamente é o gerente. Então, esperar que o gerente da operação saiba executar, né, e aí o cliente olha para uma torta e pede para embalar a torta, e aí a pessoa não sabe qual que é a embalagem, nem como é que faz, nem nada. E vai perguntar ao gerente, ele também não sabe muitas vezes. Então, nós precisamos ter treinadores, nós precisamos ter pessoas que saibam executar as tarefas. As tarefas precisam estar organizadas. Isso é o que vai permitir que a gente tenha qualidade no atendimento. Né, que a gente consiga ter bons serviços. Dentro desse contexto, muitas vezes eu vou preparar um pão francês na chapa, eu preciso de procedimento, preciso da formulação, preciso saber quais são os utensílios, como que eu vou utilizar esses utensílios. E aí, dentro desse contexto, organizar toda a operação é o que garante qualidade do atendimento. Treinar os colaboradores na apresentação dos produtos, né, a diferença entre cada tipo de produto, quais são os atributos, como que apresenta esses produtos, são pontos extremamente importantes para garantir qualidade no atendimento. Hoje, tem se utilizado algumas estratégias para aumentar o ticket médio, que é o que nós apelidamos de produtos espelhos, né, o chamado apadrinhamento. Então, você tem lá, dos 10 produtos mais vendidos, você tem um bolo simples, está sendo vendido. E quando o cliente vai comprar esse bolo, se você oferta um bolo que tem uma cobertura, que tem uma proposta diferenciada, mas também tem um valor agregado maior. Do mesmo jeito que se eu estou comprando um pão francês, e aí eu substituo a compra do pão francês por um pão com fermentação natural, com uma proposta diferenciada, eu estou agregando valor, subindo o ticket médio. Em Minas se vende muito pão de queijo, então quando o cliente procura pão de queijo, você já oferece o biscoito 4 queijo, o biscoito 3 queijo, o palito de queijo, você começa a falar os outros produtos que é consumido na mesma hora, porém com maior valor agregado.
Então, se o cliente vai comprar um pãozinho doce simples, se oferece para ele conhecer um brioche, por exemplo. Então, esses produtos, eles acabam subindo o preço médio por quilo e melhorando o ticket médio quando você trabalha melhor os chamados apadrinhamentos, né, que é dar um objetivo para a pessoa de atendimento, de como que ele vai trabalhar a alavancagem desses produtos. E aí nós temos a questão do marketing, que é importante, a comunicação. Algumas estratégias são campeãs, né? Uma delas é o que chamamos de festival de produto. A minha padaria, a gente faz toda quarta-feira, há mais de 5 anos, o festival de pizza na quarta-feira, quer dizer, passou a ser um dos dias de maior faturamento da loja. A gente chega a vender 100 quilos de pizza no dia do festival de pizza. Agora, no mês de junho, teve o Festival Junino, e aí nós estamos agora no inverno, você tem os caldos, que tem uma venda fantástica, aí você faz a temporada dos caldos, o festival dos caldos, então você estimula o cliente a conhecer novos produtos. E aí, com isso, você traz novas experiências para o seu cliente, e a experiência marca muito para as pessoas. Então, os festivais, né, aqui nesse slide, está mostrando claramente, é festival de pães especiais, de sanduíche, de salgados, de roscas, de empada, de bolo. E aí isso traz um estímulo maior, né, dentro desse contexto, para gerar mais faturamento. Algumas pessoas me perguntam, mas eu vou dar 20% de desconto no festival? Aí eu digo, olha, é uma questão matemática. 4 dias durante o mês representa 13% da sua venda toda do mês. 4 dias. Se você dobrar o volume desses produtos no festival, em 4 dias, que é uma vez por semana, vai representar 27% no mês de venda. Se você der 20% de desconto em 27% da sua venda, você está dando 3% de desconto na sua venda total. E isso, no custo da matéria-prima, é 0,5%. Então, é uma estratégia comercial. Só que o cliente adora esse tipo de promoção, leva as pessoas a conhecer os produtos, atrai mais o consumidor. Né? Tem uma padaria que faz toda sexta-feira festival de pães especiais. Hoje virou uma tradição tão forte nessa padaria que ele começa a produzir pães na segunda-feira, congelar, pré-assar e armazenar. Tal é o volume que ele vende na sexta-feira desses pães, ele não dá conta de produzir num dia só. Só que com isso, muitos clientes compram para congelar, para não sei o quê, e a loja dele lota de gente, e com isso ele tem uma venda expressiva, e é o melhor dia de venda da semana, é o dia que ele faz esse festival, que já virou tradição na padaria dele. Então, nesse contexto, você definiu uma estratégia comercial, um mix de produto. Nós tivemos agora o dia do chocolate, aí você vai ter o dia da pizza, aí você tem uma agenda diferenciada, tem as questões típicas da região, só que é muito importante alinhar essas estratégias comerciais com a equipe de produção, porque senão você cria a promoção e não tem produto, não tem volume. É importante apresentar para a equipe de atendimento, o engajamento da equipe, o envolvimento da equipe é fundamental para o sucesso de estratégias como essa. Ter uma apresentação do produto de uma forma mais atrativa, mais estimulante, que são as mesas expositoras, a apresentação mais interessante, né? Uma comunicação adequada, que é importante ter uma comunicação adequada com o cliente. Nós fizemos essa semana, nós estamos fazendo desde o início de junho, toda terça-feira, o Festival Junino, um sucesso de venda na padaria, com um cardápio totalmente especial, voltado para os produtos típicos juninos, e isso trouxe para a gente, vamos dizer assim, estímulo de venda, né? Que esse de São João na padaria é muito forte no Nordeste. Né? A gente pesquisou os principais produtos que são trabalhados na época junina, montamos um cardápio especial, e no dia do Festival Junino tem todos os produtos. Fora do dia do Festival Junino não tem todos, né? Tem alguns deles. E aí, com isso, você consegue criar um estímulo, né? Ou seja, uma experiência diferenciada em relação aos produtos. Então, a gente tem percebido uma força muito grande nessa estratégia comercial, as datas comemorativas, aí vem a comunicação, né? Eu preciso comunicar através das mídias digitais, uma boa lista de transmissão do WhatsApp, que você vai mandar essas informações para os clientes, montar uma lista de clientes através do WhatsApp.
E aí, com isso, lógico, precisa de ter abastecimento, precisa ter uma loja pronta para poder atender o cliente. E tudo essa questão vem a gestão de processo, ou seja, não adianta eu só ter boas ideias se não fazer de forma adequada. Eu preciso envolver as pessoas, distribuir as tarefas, avaliar o que está sendo feito, e aí vem novamente a gestão da eficiência operacional, né? Então, dentro desse contexto, hoje, o WhatsApp é uma ferramenta forte de vendas, tanto para o delivery quanto para a divulgação. A gente organizar as chamadas listas de transmissão. Muitas padarias fazem sorteios de produtos e faz o cliente preencher para concorrer aos sorteios de cestas de produtos, alguns brindes, e faz a pergunta para o cliente se ele quer receber, através do WhatsApp, as promoções da padaria. Mais de 90% das pessoas autoriza a receber as promoções, os cupons promocionais, o cardápio do restaurante do dia, a chamada em relação a um festival de produto. E aí, quando cria uma relação com o cliente, é uma comunicação ágil, que funciona. Na minha padaria, a gente tem lista de transmissão que todas juntas dão quase 2.000 números, né? E é isso, você, quando dispara, vende na hora. Quer dizer, o dia que você vai fazer uma ação promocional, você dispara para o cliente e informa. E é lógico que hoje as mídias digitais estão forte, a gente precisa aprender a trabalhar a comunicação adequada. A gente fez um resumo, né, para poder criar uma espécie de roteiro de como que você vai trabalhar. E aí a gente colocou ali, por exemplo, na segunda-feira, foto do produto, promoções da semana, imagens de qualidade. Terça-feira você faz perguntas, cria enquetes, faz a interação com o consumidor através das mídias digitais. Na quarta-feira, você mostra os bastidores da empresa, as suas delícias, produção dos produtos. Então, você está humanizando o seu marketing. Na quinta-feira, a experiência de consumo dos seus clientes, influenciadores, que é uma prova social. Na sexta-feira, um vídeo com o produto, né, que faz muito sucesso isso dentro da realidade das padarias. Estava conversando com um panificador essa semana, ele tem 70.000 seguidores nas mídias digitais da padaria dele. Então, a venda, né, ou seja, como que você atraiu aí um consumidor diferenciado, uma relação diferente com o consumidor, como que algumas empresas trabalham bem essa comunicação e como que as marcas estão crescendo, e na pandemia isso praticamente explodiu, foi algumas das questões aí que teve uma resposta muito forte. A gente precisa aprender a trabalhar com essas ferramentas, né? O sábado, melhor dia para compartilhar dica, marketing de conteúdo, domingo. Então, você tem que ter uma estrutura, um roteiro. Lógico que algumas empresas já têm agências estruturadas para poder trabalhar, mas muitas vezes a gente começa com uma solução caseira, com alguém que entenda mais desse processo, e aí você vai definir qual é a frequência que vai fazer as postagens e organizar melhor esse processo. Bom, e aí veio, com toda essa comunicação e a pandemia, a questão do delivery, né? Ou seja, o que as pessoas buscam quando elas compram produtos através do delivery? A apresentação dos produtos precisa estar adequada, né? Uma apresentação, uma embalagem segura. Não adianta você fazer um pedido para uma padaria e chegar 4 horas depois do pedido. Então, quando você faz o delivery, a estrutura da operação. Hoje, o número de entregas por motoqueiro, quando você monta a estrutura própria de delivery, quando você não vai trabalhar só com os aplicativos. Se você nunca fez operação de delivery, é melhor você começar com os aplicativos. Lembrando que os custos que são adicionados nos produtos para a venda no aplicativo precisam ser colocados no preço que a padaria vai vender. O consumidor do aplicativo, exemplo de iFood, ele está disposto a pagar pelo serviço. O consumidor, ele é um cliente do aplicativo, mais do que cliente da padaria. Então, o preço é diferenciado, o serviço tem que funcionar, mas eu estava em Niterói recentemente, uma padaria, praticamente 15% do faturamento dela vem através do iFood. Então, você consegue ter, hoje, aí, um canal a mais de venda. Só que a venda através do WhatsApp, através das ferramentas tradicionais da padaria, também tem crescido muito, e aí são grandes oportunidades. Então, o que o cliente quer? Conforto, uma entrega rápida, com pontualidade, frescor, qualidade dos produtos,
padronização, ou seja, se ele comprou uma vez, quando ele pede de novo, ele espera encontrar o mesmo produto, né? E aí alguns exemplos para ilustrar da embalagem, da apresentação do produto, de uma etiqueta com lacre de segurança em relação à questão do delivery. E aí algumas promoções que são importantes para que a gente consiga estar desempenhando esse papel, ou seja, mesmo a venda através do delivery precisa de alguns estímulos, algumas estratégias promocionais, né? E aí, dentro desse contexto, não adianta, o cliente gosta de promoção, né? O cliente gosta de promoção, e tudo isso que eu apresentei é um resumo do que nós estamos observando nas empresas que estão conseguindo passar aí por todo esse impacto das mudanças de comportamento do consumidor, do chamado novo normal, das questões das restrições, as empresas que estão saindo, de certa forma, fortalecidas dentro desse contexto, porque elas estão muito mais estruturadas. Então, eu quero agradecer a oportunidade, me coloco aqui à disposição para questionamentos e perguntas, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada, Márcio, pelo conteúdo aí, grande contribuição para a nossa ação. Nós, acho que não temos perguntas, né? Não? Ok. Igualmente, eu quero agradecer aos associados, ao público que nos acompanhou aí online, né, aos presentes. Muito obrigado pela presença. A gente devagarinho está voltando com essas ações, com todas as medidas de segurança necessárias. Foi um prazer tê-los conosco aqui. Gostaria também de reforçar que nós, da Firjan, bem como o Cimapan, permanecemos à disposição dos senhores para qualquer dúvidas posteriores, qualquer necessidade, é só nos acionar. E muito obrigada mais uma vez pela presença e pela companhia. Um abraço.